Tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou a Magda Faria e hoje eu trago para vocês esta peça, este americano retangular em crochê. Pessoal, essa peça ficou pesando 181 gramas e medindo 44 centímetros de comprimento por 34 de largura, tá? Para fazer esse tom mais claro, eu utilizei o fio Barroco Maxi Color na cor 3526. E para fazer esse mais escuro, eu utilizei também o fio Barroco Maxi Color na cor 3390. Para fazer o acabamento desse mais clarinho, eu utilizei o cordão Rabo de Rato na cor 142, espessura de 1 milímetro, tá? E para fazer o acabamento desse mais escurinho, eu coloquei 2 cabos do fio Suzy na cor 7577. Agulha de cabo emborrachado soft, número 2,5, 3,5 e 4. Tesoura para corte de fios e arremates. E cola silicone líquida. Todos os produtos da Círculo, tá? Aproveita, se gostou da peça, já deixa o seu like, o seu gostei. Confere se já é inscrito no canal para incentivar o canal, tá? Ativa o sininho para receber todas as notificações também. Bora incentivar o canal, tá, pessoal? Então, bora para nossa peça. A gente vai iniciar essa peça com uma sequência de correntinhas, tá? E essa sequência de correntinhas, para fazer essa sequência de correntinhas, nós vamos utilizar uma agulha de numeração maior, que é a número 4, tá? A gente vai fazer a peça com a agulha de numeração 3,5, mas para iniciar a peça, para fazer essa primeira sequência de correntinhas, que será a base da peça, a gente vai trabalhar com uma agulha de numeração 4, tá? Para que isso? A gente acaba fazendo essa primeira carreira, essa de correntinhas, mais apertada, e a última carreira fica um pouco maior, fica diferente, tá? Se com você aí isso não acontece, basta fazer essa primeira sequência de correntinhas com a agulha de numeração 3,5, tá? Então, vamos lá. Nós vamos iniciar fazendo 48 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 48 correntinhas. Pessoal, pronto, 48 correntinhas. Eu voltei para a agulha de numeração 3,5, tá? Olha só. Continuando. Nós vamos contar para trás. 1, 2, na segunda correntinha, pegando na laçada de trás dela, vai lá atrás dela e lá atrás tem uma laçada. Pegando nela, a gente faz um ponto baixo, mais 2 correntinhas para fazer a vez de um primeiro ponto alto. Na próxima correntinha, laçada de trás, ponto alto. E ela já fica posicionada, depois que a gente faz o primeiro ponto, de forma que a gente já vê a laçada de trás dela. Então, vamos lá. Para cada laçada de trás da correntinha, um ponto alto, totalizando aqui 47 pontos altos, tá? Todos na laçada de trás da correntinha. E agora tá faltando 5 pontos altos para fazer aqui no final. E eu voltei com vocês para dar uma dica, tá? Essa ponta que tá sobrando aqui, a gente vai esconder nesses 5 pontos que tá faltando para fazer. Então, traz ela aqui, coloca paralela à trama que a gente vai trabalhar, olha só. Pode levar ela lá para trás, coloca ela para trás do trabalho, paralela à correntinha que a gente está trabalhando. E agora, nós vamos esconder ela na trama. Olha só. Faz os 5 pontos altos que tá faltando, escondendo essa ponta dentro deles. Ou até mais, se vocês preferirem, tá? Então, vamos lá. Fica bem legal essa forma de acabamento pra mim, pra não ficar uma pontinha aqui no canto. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá, mas compensa, tá? Pelo menos pra mim. É assim que eu trabalho.
E faz o último. Pode pegar qualquer laçada aqui do último, tá? Já que ele dá um pouquinho mais de trabalho mesmo. Pronto. Dá uma puxadinha para ele ficar na mesma altura dos pontos anteriores. Prontinho. Olha só, agora essa ponta a gente dá uma puxadinha nela, suave, tá? E vamos cortar ela. Olha só como ela não aparece mais, pessoal. Vamos para a próxima carreira, então. Acima desse ponto que a gente está, pegando na laçada que está de frente pra gente, na que está de frente pra gente, faz nela um ponto baixo. No próximo ponto, a mesma coisa. Laçada que está de frente pra gente, faz nela um ponto baixo. E essa carreira é isso, tá? Sempre na laçada que está de frente pra gente, pra cada ponto, um ponto baixo. Pronto, pessoal, 47 pontos baixos. Pessoal, nós estamos trabalhando aqui a base da peça, tá? E essa é a trama da base da peça. É intercalar entre uma carreira de pontos altos e uma de ponto baixo, sempre intercalando. Pontos altos, pontos baixos, pontos altos, pontos baixos, sempre intercalando, tá? Vamos fazer mais um pouquinho. Vira o trabalho. Nesse ponto que a gente está, pegando nele inteiro, tá? Faz um ponto baixo, mais duas correntinhas, para fazer a vez do primeiro ponto alto. No próximo ponto baixo, um ponto alto. No próximo, pegando inteiro. Nada de pegar só uma laçada, tá? No próximo ponto alto. E para cada ponto baixo aqui, é isso que nós vamos fazer, tá? Colocar para cada um deles pegando inteiro, um ponto alto. Totalizando no final, 47 pontos altos, tá? E quando tiver faltando uns 5 pontos para fazer, a gente volta junto aqui. E fica assim, pessoal, 47 pontos altos. Essa é a nossa trama para nossa base, tá? Intercalar entre carreiras de pontos baixos e carreiras de pontos altos. Quando for carreira de pontos baixos, pega na laçada que está de frente pra gente. Quando for carreira de pontos altos, pega no ponto inteiro. É só isso, tá? Olha só, nós acabamos de fazer uma carreira de pontos altos, pegando em cada ponto inteiro da carreira de base. A próxima carreira é de pontos baixos. E a gente vai trabalhar nela somente na laçada que está de frente pra gente. Olha só, primeiro ponto, laçada que está de frente pra gente, um ponto baixo nela. Próximo ponto, laçada que está de frente pra gente, um ponto baixo nela. No próximo, a mesma coisa. A próxima carreira será de pontos altos. E aí, em cada um desses pontos baixos que a gente está trabalhando agora, a gente vai fazer um ponto alto, pegando no ponto baixo inteiro. Como a gente já vem fazendo, é repetição, tá? Na dúvida, volta o vídeo, vê novamente a minha explicação, tá? E essa é a trama, olha só. Vamos fazer mais um pouquinho. Próximo ponto, laçada que está de frente pra gente, ponto baixo. Próximo ponto, laçada que está de frente pra gente, ponto baixo. Totalizando aqui 47 pontos baixos, tá? Só quando a gente trabalha os pontos baixos é que a gente pega uma laçada. Quando a gente trabalha os pontos altos, a gente não pega só uma laçada. E fica dessa forma, olha só, nós criamos aqui como se fossem nervurinhas. Aqui tem uma nervurinha, aqui tem outra. E aqui nós temos 19 carreiras, entre carreiras de pontos baixos e carreiras de pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok, pessoal? E agora nós vamos trabalhar a parte do barrado da peça. Então, vamos lá. Aqui a gente parou em uma carreira de pontos altos. Acima desse ponto que a gente está, no topo dele, pegando por baixo do topo dele, faz um ponto baixo, 2 pontos baixos. Faz 5 correntinhas, pula um ponto alto, um ponto baixo e um ponto alto, e no próximo ponto baixo, na lateral dele, faz um ponto baixo. Faz 3 correntinhas.
Pula um ponto alto e no próximo ponto baixo, na lateral dele, faz um ponto baixo. Faz 3 correntinhas, pula um ponto alto e no próximo ponto baixo, na lateral dele, faz um ponto baixo. Faz 5 correntinhas, pula um ponto alto à frente, um ponto baixo, um ponto alto, e no próximo ponto baixo, na lateral dele, faz um ponto baixo. Faz 3 correntinhas, pula um ponto alto e no próximo ponto baixo, lateral dele, um ponto baixo. Faz 3 correntinhas, pula um ponto alto e no próximo ponto baixo, lateral dele, um ponto baixo. Faz 5 correntinhas. Nesse primeiro ponto alto aqui no topo dele, faz aqui 2 pontos baixos. Então, nós fizemos 5 correntinhas, 3 correntinhas, 3 correntinhas, 5 correntinhas, 3 correntinhas, 3 correntinhas e 5 correntinhas. Ok, pessoal? E essa lateral do lado de cá, que é igual a essa aqui, quando a gente for trabalhar ela, nós vamos copiar o que nós fizemos nessa aqui. Exatamente igual, tá? Agora, vamos trabalhar a lateral maior. Faz 5 correntinhas. Pula 4 pontos altos à frente, fora esse que a gente trabalhou aqui no cantinho, os 2 pontos baixos, tá? Pula 4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, e no próximo prende com um ponto baixo. Faz 3 correntinhas, pula 3 pontos altos à frente, no próximo prende com um ponto baixo. Faz 3 correntinhas, pula 3 à frente e no próximo ponto baixo. Faz 5 correntinhas, pula 5 pontos à frente e no próximo prende com ponto baixo. Faz 3 correntinhas, pula 3 pontos à frente e no seguinte, ponto baixo. Faz 3 correntinhas, pula 3 pontos à frente e no próximo, ponto baixo. Faz 5 correntinhas, pula 5 pontos à frente e no próximo, ponto baixo nele. Faz 3 correntinhas, pula 3 pontos à frente e no próximo, ponto baixo nele. Faz 3 correntinhas, pula 3 pontos à frente e no próximo, ponto baixo nele. Faz 5 correntinhas e nesse último ponto, no topo dele, 2 pontos baixos nele. Agora, nós trabalhamos as nossas 2 laterais. São 4, mas essa é igual a essa e essa é igual a essa. Então, quando vocês forem trabalhar essa aqui que é menor, copia o que nós fizemos juntos nessa aqui que é menor. E quando for trabalhar essa aqui que é maior, copia o que nós fizemos juntos nessa aqui que é maior. Ok, pessoal? Essa copia essa e essa copia essa. E fica assim a nossa base por enquanto. Para finalizar, eu fiz 5 correntinhas, pulo 4 pontos altos à frente. E no primeiro ponto da carreira, eu fecho a carreira com um ponto baixíssimo. Vai dar um pouco mais de trabalho. Eu vou até pegar uma agulha de numeração menor para fazer isso. Fecha a carreira com um ponto baixíssimo. Pronto. Vamos trocar de agulha, vamos voltar para 3,5, que é a agulha da nossa trama, né? E vamos iniciar o nosso barrado da peça. No próximo ponto baixo, faz aqui um ponto baixíssimo, uma correntinha e um ponto baixo. Sobe mais 2 correntinhas para fazer a vez do primeiro ponto alto e faz mais uma correntinha de intervalo. E nesse arquinho à frente, nesse próximo arquinho, nós vamos trabalhar dentro dele 8 pontos altos, todos dentro desse arquinho. Pessoal, o meu ponto alto não é muito alto, tá? Ele é tamanho padrão. E eu prefiro assim. Eu acho que a chance do trabalho virar em cumbucá é maior quando eu trabalho um ponto alto mais alto que o necessário, tá? Então, vamos lá. 8 pontos altos aqui dentro.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nesse próximo arquinho, prende aqui com um ponto baixo. Faz 3 correntinhas, prende no próximo arquinho com um ponto baixo. Laça o fio na agulha. O próximo arquinho é formado por 5 correntinhas. Vamos colocar dentro dele 8 pontos altos. Feitos os 8 pontos altos, vem no próximo arquinho e prende nele com um ponto baixo. Faz 3 correntinhas, próximo arquinho, ponto baixo. A frente já é o cantinho, é um arco maior, e nós vamos colocar dentro dele 8 pontos altos, como nós fizemos no início. E fica assim, olha só. Essa é a lateral menor, tá? Vamos para a lateral maior. E é a mesma coisa, quando for arquinho maior, 8 pontos altos nele, e nos menores é correntinhas e pontos baixos. Vamos lá. Aqui no cantinho, faz uma correntinha, no segundo ponto baixo, um ponto alto. E uma correntinha. O próximo arco é maior, 8 pontos altos dentro dele. Feitos os 8 pontos altos, próximo arquinho, prende com ponto baixo. Faz 3 correntinhas, próximo arquinho, prende com ponto baixo. O próximo arco é o grande, e nós vamos colocar dentro dele 8 pontos altos. Feito isso, vem no próximo arquinho, prende com um ponto baixo nele. E faz 3 correntinhas. Próximo arquinho, ponto baixo nele. O próximo arco é grande, vamos colocar dentro dele 8 pontos altos. Feito isso, próximo arquinho, ponto baixo nele. E 3 correntinhas. No próximo arquinho, ponto baixo nele. Chegamos no cantinho, aqui é um arco maior, e dentro dele a gente coloca 8 pontos altos. Feito isso, faz uma correntinha. No segundo ponto baixo à frente, um ponto alto e uma correntinha. E agora, pessoal, olha só. Para essa lateral que falta aqui, que é menor, é copiar o que nós fizemos juntos nessa lateral menor aqui. E para essa que falta aqui, que é maior, é copiar o que nós fizemos juntos nessa aqui, que é maior, tá? E fica assim. Aqui no cantinho, para fechar a carreira, faz uma correntinha. Nós iniciamos a carreira com um ponto baixo e 2 correntinhas para equivaler ao primeiro ponto alto. E na segunda dessas 2 correntinhas, fecha a carreira com um ponto baixíssimo. Vamos para a próxima carreira, sobe 3 correntinhas para equivaler ao primeiro ponto alto e faz uma correntinha de intervalo. Nós vamos trabalhar a lateral menor. Aqui à frente é uma correntinha e um ponto alto, e acima desse ponto alto faz um ponto alto e uma correntinha. No seguinte também. Para cada um desses 8 pontos altos, é isso que nós vamos fazer. Um ponto alto e uma correntinha, tá? É uma trama simples, gostosa de fazer e muito lindo o efeito final dela. Então, vamos lá. Para cada um desses 8 pontos altos, um ponto alto e uma correntinha. E fica assim. No próximo arquinho, eu fiz aqui um ponto alto e uma correntinha e prendo nele com um ponto baixo. Agora, pessoal, essas sequências que falta fazer são todas iguais a essa que nós fizemos juntos, tá? É copiar para essas próximas sequências de pontos altos a mesma coisa que nós fizemos nessa sequência aqui. E cada canto tem um ponto alto, tá? E fica assim, pessoal, olha só. Vamos para a próxima carreira. É uma carreira só de pontos baixos, tá? Então, vamos lá. Eu fechei aqui a carreira com um ponto baixíssimo. Agora, eu subo uma correntinha. Esse é o ponto alto do canto. E ainda acima dele, pegando por dentro do ponto que eu estou, eu faço um ponto baixo. Na próxima correntinha laçada de trás, ponto baixo. Próximo ponto alto, laçada de trás, ponto baixo. E para cada um dos pontos desta carreira, é isso que nós vamos fazer. Pegando somente laçada de trás, um ponto baixo para cada ponto, tá?
A única diferença é no pé dos bicos, e eu já vou mostrar para vocês. É a única diferença. O restante é, para cada ponto, somente laçada de trás, um ponto baixo. Chegamos no pé do bico, no último ponto alto desse ponto que eu estou, laçada de trás, um ponto baixo. Agora, aqui à frente, pula a correntinha, o ponto baixo e a próxima correntinha do intervalo entre bicos. E no primeiro ponto alto do próximo bico, laçada de trás, faz ponto baixo nele. Então, a gente já pula direto do último ponto alto do bico anterior para o primeiro ponto alto do próximo bico. E é isso, ok, pessoal? Para cada ponto, laçada de trás, um ponto baixo. Inclusive no canto, tá? Ok, pessoal? E fica assim. Para fechar a carreira, vem no primeiro ponto baixo da carreira e fecha a carreira com um ponto baixíssimo, tá? Pessoal, para a próxima carreira, a forma de trabalhar as laterais é igual, tá? Então, da mesma forma que nós fizermos essa lateral que nós vamos trabalhar juntos, vocês vão fazer as outras três. E eu vou explicar isso, tá? Então, vamos lá. Nesse ponto que eu estou, que é do canto, sobe 3 correntinhas para um primeiro ponto alto e faz 3 correntinhas de intervalo. E ainda nele, um segundo ponto alto, formando um V. Faz 5 correntinhas, pula 4 pontos altos à frente e no próximo prende com um ponto baixo. Faz 3 correntinhas, pula 3 pontos à frente, no próximo prende com um ponto baixo. Faz 3 correntinhas, pula 3 pontos à frente e no próximo prende com um ponto baixo. Faz 5 correntinhas, pula 6 pontos baixos à frente e no próximo prende com um ponto baixo. Faz 3 correntinhas, pula 3 pontos à frente e no próximo prende com um ponto baixo. Faz 3 correntinhas, pula 3 pontos à frente e no próximo prende com um ponto baixo. Faz 5 correntinhas, pula 6 pontos à frente e no próximo ponto baixo. Faz 3 correntinhas, pula 3 pontos à frente e no próximo prende com um ponto baixo. 3 correntinhas, pula 3 pontos à frente e no próximo prende com um ponto baixo. 5 correntinhas. E no ponto do cantinho do topo, faz um ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto, formando o nosso V. E para cada lateral é isso que nós temos que fazer, tá? Quando for o bico do canto, como é aqui, olha só, aqui, aqui, quando for o bico do canto, é a mesma coisa que nós fizemos nesses dois aqui que são do canto, e quando for o bico do meio, olha só, é a mesma coisa que nós fizemos nesse bico do meio aqui. E bem no cantinho, nos cantinhos, são os nossos V's. Ok, pessoal? E fica assim, pessoal, olha só, nos cantinhos os Vzinhos e nos intervalos, as nossas sequências de correntinhas. Agora, vamos para a próxima carreira, tá? Eu finalizei a carreira na terceira correntinha inicial. Aqui no intervalo, na próxima correntinha, eu faço um ponto baixíssimo e na próxima, um ponto baixíssimo. Laço o fio na agulha. Nesse próximo intervalo, que é formado por 5 correntinhas, nós vamos colocar dentro dele 9 pontos altos. Desta vez, serão sequências, é aqui no cantinho. Pronto, 9 pontos altos. Feito isso, no próximo arquinho, prende com um ponto baixo. Feito isso, faz 3 correntinhas. Próximo arquinho, prende com um ponto baixo. Laço o fio na agulha. No próximo arquinho, que é grande, 9 pontos altos dentro dele. Toda vez que for um arquinho grande, faz 9 pontos altos dentro dele. Um arco grande, né?
esses formados por 5 correntinhas. Feitos os 9 pontos altos, próximo arquinho, um ponto baixo nele. Faz 3 correntinhas, próximo arquinho, ponto baixo nele. Novamente, um arco grande, 9 pontos altos dentro dele. Feitos os 9 pontos altos, próximo arquinho, ponto baixo nele. Faz 3 correntinhas, próximo arquinho, ponto baixo nele. Laça o fio na agulha, o próximo arco é grande. Coloca 9 pontos altos dentro dele. E essa é a sequência para toda a volta, ok, pessoal? Arquinhos grandes, 9 pontos altos dentro deles. Arquinhos pequenos, prende com um ponto baixo. Quando forem cantos, eles são formados por 3 correntinhas e prende aqui com um ponto baixo. Essa é a sequência para as nossas laterais, ok, pessoal? Até fazer toda a volta, tá? Pessoal, e fica assim. Vamos para a próxima carreira. Eu finalizei a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto da carreira, que é no meio do V do cantinho. No próximo ponto alto, que é o primeiro da sequência de 9 pontos altos, eu faço um ponto baixíssimo e 3 correntinhas para um primeiro ponto alto. E uma correntinha de intervalo. E para cada um desses pontos altos aqui, é isso que eu vou fazer, tá? Colocar um ponto alto e uma correntinha, como nós já fizemos aqui anteriormente, olha só. Um ponto alto e uma correntinha. Para cada ponto, um ponto alto e uma correntinha. Olha só. Vem nas 3 correntinhas à frente e prende nelas com um ponto baixo. E para cada uma dessas sequências de 9 pontos altos, pessoal, é isso que nós vamos fazer, tá? Nós vamos colocar para cada um desses 9 pontos altos, um ponto alto e uma correntinha. Olha só, vamos fazer mais uma vez. Faz uma correntinha próximo ao ponto alto e correntinha. E bora colocar para cada um deles ponto alto e correntinha. Muito fácil, né? E gostoso de fazer. No intervalo, fiz a minha correntinha, prendo com um ponto baixo. E é isso, ok, pessoal? Para cada uma dessas sequências, é isso que nós vamos fazer, ok? Um ponto alto e uma correntinha, tá, pessoal? E prende nos intervalos de 3 correntinhas com um ponto baixo, até fazer toda a volta, tá? O único porém é que aqui nos cantinhos, a gente pula esse ponto baixo do intervalo entre bicos, tá? Não faz ponto alto nele. E fica assim. Vamos para a próxima carreira. Eu fechei a carreira na terceira correntinha inicial e ainda acima desse ponto que eu estou, eu vou fazer uma correntinha e um ponto baixo. Próxima correntinha laçada de trás, ponto baixo. Próximo ponto alto, laçada de trás, ponto baixo. Próxima correntinha, laçada de trás, ponto baixo. Próximo ponto alto, laçada de trás, ponto baixo. E para cada ponto alto e correntinha desta carreira, é isso que nós vamos fazer, tá? Pegando somente na laçada de trás, nós vamos colocar para cada um deles um ponto baixo. A única diferença é no intervalo entre os bicos. E isso eu já vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Ponto por ponto, laçada de trás, um ponto baixo.
e para no último ponto alto da sequência, tá? Aqui no pé dos bicos, no intervalo entre bicos, no último ponto alto, laçada de trás, faz um ponto baixo. Como nós já fizemos anteriormente, já vai direto para o primeiro ponto alto do próximo bico. Olha lá, primeiro ponto alto do próximo bico, laçada de trás, ponto baixo. É só isso, tá? É como nós já fizemos anteriormente, né, pessoal? Então, agora é continuar. Ponto por ponto, correntinha por correntinha, laçada de trás, ponto baixo, tá? E quando for intervalo entre bicos, pula aqui no intervalo a correntinha, o ponto baixo e a correntinha. Ok, pessoal? E fica assim, pessoal, olha só. A parte da trama da peça, a gente já pode considerar finalizada, tá? E agora nós vamos para a parte do acabamento, ok? E para fazer esse acabamento, eu vou utilizar o cordão rabo de rato da Círculo, olha só. É um cordão de cetim, o brilho dele é incrível. E bora trabalhar com ele para vocês verem, vamos lá. Nós vamos fazer o acabamento nas nossas carreiras de pontos baixos do bico, tá? Aqui é uma carreira de pontos baixos, olha só, e aqui outra, tá? Então, nós vamos trabalhar primeiro essa primeira carreira aqui de pontos baixos. Vem em qualquer ponto dela. Eu gosto de iniciar no pé dos bicos. No primeiro ponto, insere a agulha, o cordão tá lá atrás e já traz ele aqui pra frente. E já faz um ponto baixíssimo no próximo ponto. E ponto por ponto é isso que nós vamos fazer, tá? Esse acabamento é simples, porém com um efeito incrível. Olha só. Ponto por ponto, um ponto baixíssimo. Depois, no final, o acabamento eu mostro pra vocês como fica, como eu faço, tá? Então, vamos lá, ponto por ponto, pontos baixíssimos, sem pular um ponto. Faz em todos, tá? Até fazer toda a volta, até fechar toda a volta. Olha que lindo. E fica assim. Eu aproveitei e já fiz o acabamento também na outra carreira de pontos baixos, que é essa aqui. A forma de fazer é exatamente a mesma, tá? E agora, vamos fazer o acabamento do fio juntos, para vocês verem como eu faço, tá? Eu fiz aqui o último ponto baixíssimo. Vamos refazer ele. Olha só. Faz o último. E eu gosto de fazer com uma agulha de numeração menor, tá? E puxa o fio todo. Traz o fio pra frente. Agora, o primeiro ponto baixíssimo tá até um pouco solto aqui, né? Eu seguro o fio lá atrás, olha só. Ele tá seguro lá atrás. Esse fio que tá aqui na frente, eu passo por baixo dele, do primeiro. Olha lá, passa ele todo lá por trás, por baixo dele. E traz aqui pra frente. Agora, vem no último que a gente fez de novo. Por trás da trama toda, traz a agulha por dentro dele. E passa esse fio aqui por dentro dele. Olha só como fica, gente. Tá? Não fica visível, olha. Aqui atrás, eu faço um nó, 2 nós. Aperto bem o segundo, o primeiro não, tá? E ainda com a agulha de numeração menor, essa ponta de cá, eu vou passando e levando pra trás. De um lado e de outro.
Faço isso umas 4 vezes para cada ponta, tá? A de cá também, só que do lado de cá, né? Vamos passando ela na trama. Pra cá e pra lá. Pronto. Agora corta as 2 pontas, pode cortar. E aqui eu gosto de pingar uma gotinha de cola. E para isso eu utilizo a cola silicone líquida da Círculo, tá? Olha, pingo uma gotinha nessa ponta de cá, umas 2 gotinhas no máximo. E de cá também, 2 gotinhas no máximo, tá? É assim que eu faço o acabamento desse cordão, ok, pessoal? É o cordão Rabo de Rato da Círculo. Eu amo. Amo de paixão. Ele é muito lindo. A espessura desse aqui é 1 milímetro, tá? Olha só. Mas ele tem outras espessuras, tá? E fica assim, pessoal. E é isso, pessoal. Considero finalizada a nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado, mas principalmente, como eu sempre digo, eu espero que vocês façam, tá? Se gostou, já deixa aí o seu gostei, confere a sua inscrição, tá? Para incentivar o canal. Lembrando de ativar o sininho para receber todas as notificações, ok, pessoal? Isso é muito importante para incentivar o crescimento do canal, tá? E é isso. Até a próxima peça. Ah, pessoal, lembrando, todo o material, todas as especificações de cada peça, como cor, material utilizado, ok, pessoal? Eu vou deixar abaixo aqui na descrição, confere lá, tá? Então é isso, pessoal. Muito obrigada, até a próxima peça. Tchau, tchau!